Boa noite, caros telespectadores. Saudações especiais aos nossos associados. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. A ADECO é a associação que trabalha na defesa dos direitos e na promoção dos deveres dos consumidores em Cabo Verde. Fiquem aí atentos e acompanhem temas de interesse do consumidor. No programa de hoje temos em destaque as notícias da ADECO. No microprograma Informação Jurídica, a jurista Ineida Lopes vai explicar como fica a situação laboral de um trabalhador preso preventivamente. Na rúbrica Operação Cidadania, saiba como o conhecimento dos direitos e deveres contribui para uma melhor sociedade com Sandra Neves. Rúbrica Educação Financeira, com o tema Literacia Financeira, a chave para as melhores decisões, com Yasmin Brito. Confira agora as notícias da ADECO. A ADECO reagiu à nova atualização de preços máximos dos combustíveis para este mês de julho, feita pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia, alertando para o controle da qualidade dos produtos petrolíferos e a mudança da forma de atualização dos preços em Cabo Verde. Um procedimento normal, nós sabemos hoje que mensalmente os preços são atualizados, né? Bom, no entanto, não deixa de ser importante sempre conhecer exatamente como é que está evoluindo os preços dos combustíveis internamente, dado ao impacto que isso tem na vida das pessoas, na economia e no bem-estar das pessoas, né? Marco Cruz considera que ainda é possível melhorar o quadro atual para ter combustíveis mais baixos em Cabo Verde. Destacou a importância do controle da qualidade dos produtos petrolíferos e a mudança da forma de atualização dos preços. Da nossa parte, achamos que ainda é possível melhorar ainda mais o quadro atual, no sentido de termos combustíveis mais baixos aqui em Cabo Verde. Uma melhor gestão exatamente do compartilhamento das infraestruturas, por exemplo, até que ponto a Enacol e a Shell podemos exatamente incentivá-los a compartilhar mais as suas infraestruturas e diminuir os custos de logística, né? Aqui internamente. Outra questão tem a ver com a qualidade dos produtos de combustível, né? Falamos muito dos preços, mas já até ouvi há um tempo atrás um responsável de uma das petroleiras dizendo que nós temos custos justos, mas não podemos falar ainda de custos justos se nós não sabemos que tipo de combustível nós temos aqui no país, né? Portanto, é importante que Cabo Verde tenha exatamente forma de controlar exatamente a qualidade dos produtos petrolíferos. Outra questão também prende-se com o tempo em que se atualiza os combustíveis, porque nós não importamos todos os combustíveis no mesmo tempo. Há combustíveis que podemos demorar 2 meses para importar um novo lote, né? De forma que às vezes os preços internacionais não afetam diretamente aquele produto naquele tempo. Ou seja, acho que deve-se mudar um pouco a forma como se atualiza, no sentido de não se atualizar todos os produtos ao mesmo tempo, mas esperar exatamente o momento em que o país está importando para ver se de fato houve a mudança substancial no preço dos combustíveis. O presidente da ADECO defende que deve ser feito um esforço nacional para a descida dos custos dos combustíveis para que haja diminuição do custo da eletricidade. No programa Informação Jurídica de hoje, a jurista Ineida Lopes explica como fica a situação laboral do trabalhador preso preventivamente. Um trabalhador está preso preventivamente, isso quer dizer que ainda não saiu o julgamento. Quer dizer que esse trabalhador vai aguardar o julgamento preso. E mesmo que venha a ser julgado, ele pode ainda sequer ser considerado culpado, porque até sair o julgamento, todo o arguido, ainda que preso preventivamente, presume-se inocente. Então, para esse trabalhador que ficou preso preventivamente,
esta informação deve ser feita chegar à entidade empregadora. Para quê? Para que a entidade empregadora possa saber, enfim, que as faltas que esse trabalhador está a dar a partir desse momento é devido à sua prisão preventiva. A partir desta informação à entidade empregadora, o que é que a entidade empregadora pode fazer? A entidade empregadora pode optar por, a partir desse momento, suspender-lhe o seu vínculo laboral. Essa suspensão do vínculo laboral quer dizer que a entidade empregadora deixa de ter as obrigações ligadas à prestação efetiva de trabalho, assim como o trabalhador deixa de ter as obrigações ou os seus deveres também ligados à efetiva prestação de trabalho. E suspendendo-se o contrato, fica tudo congelado até que, eventualmente, o trabalhador venha a ser posto em liberdade, quer porque agilizaram-se meios e ele, ainda que inicialmente preso preventivamente, agilizaram-se meios e ele saiu para aguardar julgamento em liberdade, ou então porque efetivamente saiu o julgamento e ele foi posto em liberdade porque não condenado. A partir desse momento, o trabalhador deve regressar ao posto na medida em que, com a suspensão do contrato de trabalho, aquelas ausências ao posto de trabalho são consideradas faltas, mas faltas justificáveis aos olhos do Código Laboral cabo-verdiano, porque foram faltas cometidas por razões que ultrapassava a vontade do trabalhador. E porque em situação de suspensão do vínculo, nós não podemos entender que as faltas que são justificáveis nesse caso, possam acarretar qualquer juízo de desvalor ou prejuízo para o trabalhador. Entretanto, a entidade empregadora pode optar por, a partir desse momento, fazer cessar o vínculo do trabalhador. Mas porque nesse momento a entidade empregadora que vai fazer cessar esse vínculo não tem o efetivo poder de direção capaz de lhe poder levantar um processo disciplinar sobre esse trabalhador que cumpre pena, que cumpre prisão preventiva porque ainda não foi julgado, esse despedimento, essa cessação do vínculo só pode ser entendido como um despedimento sem justa causa. E se despedido sem justa causa, porque não pode haver processo disciplinar por abandono de lugar, porque é uma situação de falta justificada, o trabalhador deve ser indemnizado, ainda que preso preventivamente, mas ele deve ter uma conta bancária onde devem lhe ser creditados os seus direitos resultantes desse despedimento sem justa causa. Se mantido logo que sair, se mantido porque suspenso o vínculo laboral, logo que sair ele deve retomar o seu posto, porque ele manteve-se numa situação de faltas justificadas. Rubrica Operação Cidadania, Sandra Neves, representante da ADECO na Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, esclarece-nos a seguinte questão. Como o conhecimento dos meus direitos e deveres contribui para uma melhor sociedade? Nos dias atuais, a ideia de cidadania encontra-se intimamente relacionada ao direito de as pessoas elegerem seus representantes políticos, como, por exemplo, o direito de votar e ao dever de cumprir os deveres sociais, tais como o pagamento dos impostos. No entanto, essa forma de classificação de cidadania é restrita e não corresponde ao seu real conceito, por não abranger toda a dimensão do que é ser cidadão dentro do atual modo de funcionamento da sociedade. Cidadania não se restringe apenas ao indivíduo que goza de direitos e deveres civis no país, mas ser cidadão do mundo é ser, antes de tudo, um ser humano preocupado com os problemas do planeta. Ter a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade
organizada. É a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconómicas do seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que os seus direitos não sejam violados. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania, preocupando-se com a divulgação dos direitos e deveres dos cidadãos, apela a todos nós que saibamos dos nossos direitos e que possamos também cumprir os nossos deveres para que tenhamos uma sociedade mais justa. Contamos consigo. Acompanhe agora a rúbrica Educação Financeira com o tema Literacia Financeira, a chave para as melhores decisões com Yasmin Brito. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Educação Financeira. Caro consumidor, a realização de sonhos não acontece por acaso. É fruto de escolhas. Sim, a vida é feita de escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Pelo simples fato de não escolher, já se fez uma escolha. O ser humano é o único que tem a capacidade de não se valer apenas dos instintos e das emoções para direcionar as suas escolhas. Vivemos em uma sociedade voltada para o consumo. Somos diariamente bombardeados com propagandas e artifícios criados com a finalidade de despertar nossas emoções e criar necessidades por produtos e serviços que, por vezes, nem mesmo precisamos ou queremos, mas que simplesmente passamos a desejar devido a todo o bombardeio que sofremos. Estimulando nossas emoções para o consumo, devemos estar atentos e, em certos momentos, esforçar-nos para incluir a razão em nossas decisões financeiras. Sempre lembrando que o objetivo não é excluir as emoções de nossas escolhas, mas apenas dar a elas o peso adequado. No processo de escolha, a emoção e a razão funcionam como dois lados de uma balança, que devem manter-se equilibrados. Estamos em constante conflito entre o que desejamos adquirir e o que nossos recursos financeiros permitem. Tal conflito exige que planeemos o nosso consumo. Os desejos são ilimitados, enquanto que os recursos são limitados. Temos o conflito entre consumir hoje ou poupar e adiar o consumo. Muitos não conseguem se controlar e acabam se endividando de maneira irresponsável. Consumir não é errado, pelo contrário. O consumo atende nossas necessidades e nossos desejos. O consumo possibilita que alcancemos sonhos. Para evitar que o dilema entre o querer e o poder nos coloque em uma enrascada financeira, devemos planear o consumo. Consumir de forma planeada e consciente. Fazer mais daquilo que é relevante e menos daquilo que é irrelevante para a realidade. Aquele consumidor que planeia e é disciplinado é capaz de comprar mais e pagar menos e ainda conseguir poupar. Obrigada pela vossa atenção. Até o próximo episódio. É o ponto final nesta edição, mas se quiser continuar a acompanhar o nosso trabalho, a ADECO está semanalmente em 12 rádios, nas plataformas digitais Facebook, Twitter e YouTube e tem uma coluna mensal no jornal impresso Terra Nova. Convidamos a todos os sócios e não sócios para aderirem à nossa campanha Um Sócio Mais Um, porque juntos somos mais representativos na defesa dos direitos dos consumidores. Não fique à espera que os seus direitos, enquanto consumidores, sejam desrespeitados. Seja o nosso associado. Se tem interesse em associar-se, visite o nosso site adeco.cv e lá encontra todas as informações necessárias. Seja um consumidor atento, sempre que possível, exige os seus direitos, cumprindo também com os seus deveres. Obrigado por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Até a próxima quinta-feira com mais temas do interesse do consumidor.